Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje estaremos aí na segunda das 3 aulas de retomada de conteúdos da primeira série do ensino médio que a gente vai promover agora nesse mês de fevereiro. E para participar com a gente da aula, participar das interações lá no nosso chatinho, junto com vocês, professores e estudantes, a gente conta com a presença do professor Carlos Neri. Tudo bem, professor Carlos? Tudo bem, professora Luíse, boa tarde aí a galera do segundo ano do ensino médio, aos professores, guerreiros e parceiros que estão aí no chatinho, e eu estarei com vocês fazendo essa mediação durante as atividades. É isso aí. Então, na aula passada, nós tratamos um pouco sobre a questão dos patrimônios, da memória, da identidade e do sujeito enquanto espaço de memória. Nós falamos bastante de questões aí de patrimônio cultural, arte, manifestações aí de fontes históricas, né, na primeira série do ensino médio. Hoje nós começaremos a primeira de 2 aulas que vai falar sobre o renascimento comercial e urbano. Então essa é a parte 1, né? Para a gente usar esse objeto do conhecimento como gancho para a gente entrar nas questões da chamada modernidade europeia, aí sim com habilidades da segunda série do ensino médio. Então hoje é a aula de renascimento comercial e urbano, parte 1. Vamos conhecer então os objetivos e a habilidade? Vamos lá. O nosso objetivo é apresentar os principais eventos que caracterizaram o renascimento urbano na Baixa Idade Média e seus desdobramentos, com destaque para a formação dos burgos e as atividades econômicas que se consolidaram na modernidade europeia, né? Na verdade, a gente vai retomar isso porque nós já trabalhamos na primeira série do médio. Olha aí as habilidades que a gente está retomando hoje. A habilidade essencial dessa aula, né, no currículo do Estado de São Paulo, primeira série do ensino médio, é desenvolver a compreensão dos elementos socioculturais que constituem as identidades a partir do estudo das questões de alteridade. E a habilidade de suporte é identificar as principais características do processo histórico da constituição, transformação e uso dos espaços urbanos, né? Então, hoje a gente vai focar bastante na questão do renascimento urbano. Já que é uma aula de retomada, a gente discutiu isso ano passado bastante, vamos retomar ali o contexto das cruzadas, que tem tudo a ver com o renascimento urbano e comercial também. Dá uma olhadinha. Então, como contexto aí desse movimento, né, que desembocou no renascimento comercial e urbano, veio até um pouquinho antes, né, mas as cruzadas são fundamentais para a gente entender esse processo, né, as cruzadas, aquelas expedições militares convocadas pela Igreja Católica, Papa Urbano II, ali no século XI, que tinha como objetivo principal, né, um objetivo oficial, vamos dizer assim, retomar Jerusalém das mãos dos turcos, mas nós sabemos que existiam várias questões ali de terras, né, interesse em novas terras por parte da nobreza, entre outros interesses de demais grupos da sociedade medieval que motivaram todo esse movimento das cruzadas, que teve como consequências, primeiro, a abertura de novas rotas comerciais, né, as rotas que eram utilizadas para o deslocamento das tropas, posteriormente foram convertidas em rotas comerciais, né? E as especiarias e os artigos de luxo do Oriente eram esses artigos, esses produtos que eram escoados, né, transferidos do Oriente para o Ocidente por meio dessas rotas oriundas das cruzadas aí. Segundo elemento aí do nosso contexto, né, da nossa consequência das cruzadas, é a participação europeia no comércio do mar Mediterrâneo, antes dominado por árabes e africanos. Então, uma rota marítima também começa a se desenvolver, principalmente ali por meio das repúblicas marítimas na Península Itálica, mas eu não vou falar muito mais porque esse é o objeto da nossa próxima aula. Nós tivemos também o enriquecimento das cidades europeias devido às atividades comerciais, né? Então esse renascimento comercial, essa utilização das rotas terrestres e marítimas deu um gás na economia das cidades europeias, né, que estão transitando da atividade rural para as atividades mercantis.
e, claro, o enfraquecimento do poder da nobreza, que era uma nobreza rural e agora está perdendo espaço na sociedade para um novo grupo que vem cada vez mais se consolidando, que é a burguesia. Vamos fazer aí uma leitura de um quadro sinóptico rapidamente para a gente sistematizar um pouco desse contexto que eu pontuei para vocês. Dá uma olhadinha. Então, o revigoramento do comércio, ele tem aí tem um tripé, né, que vai sustentar esse revigoramento. O primeiro é o surgimento dos burgos, né, os burgos que começaram a surgir nos territórios dos antigos feudos, né, eles têm como característica principal aí a atividade mercantil por meio das feiras, né? Feiras locais que começaram a acontecer, e essas feiras tiveram como origem a chamada especialização do trabalho. Aquele cara que antes atuava como servo da gleba, que trabalhava nas terras do senhor feudal, com todo esse movimento das cruzadas e também devido ao aumento populacional que vinha ocorrendo ali a partir do século IX, século X, ele começou a se dedicar a outras atividades. Então, agora você é só um tecelão, por exemplo, ou só um ferreiro, por exemplo, ou só um carpinteiro, por exemplo, e vai ter o cara que vai ser só agricultor. E eles vão conseguir adquirir tudo aquilo que é necessário para a vida e para o trabalho por meio das trocas. Tá? Então, num primeiro momento, esse comércio era feito à base de trocas, mas com o tempo começou a ocorrer a chamada monetização da economia, ou seja, as moedas, né, cunhadas em prata, em ouro, começaram a ser utilizadas para a aquisição de mercadorias aí. Com isso, a burguesia se fortalece bastante nesse momento de transição do mundo feudal, da Baixa Idade Média para a modernidade, e é essa burguesia que vai forçar ali o movimento de emancipação das cidades. Afinal de contas, essas primeiras cidades, os burgos, foram construídas nos antigos territórios que pertenciam a senhores feudais. Então, eles deveriam deixar de ter o domínio administrativo desses territórios, entregando-os para a mão dos burgueses. Mas isso também a gente vai ver mais para frente. Temos a questão das rotas marítimas que eu acabei de comentar com vocês, né, que vem aí na esteira das cruzadas também, né, a rota do Mediterrâneo e as feiras que também permitiram, entre outros fatores que eu já pontuei, o intercâmbio econômico entre várias regiões da Europa. A gente tem aí o exemplo lá da Liga Hanseática, por exemplo, que vai promover esse intercâmbio comercial e essa interligação, essa intercomunicação entre as cidades europeias. Mais uma mudança interessante, posto que o mundo feudal era muito isolado, né? Era todo mundo ali no seu feudinho, né, professor Carlos? Não tinha uma interação, não tinha uma troca. Tanto é que acontecia de muitas pessoas nascerem e morrerem no mesmo feudo sem nunca ter conhecido um outro lugar. Então, a gente está vivendo um outro momento aí, talvez um início de uma globalização. Sim, no início de uma globalização, nós temos algumas rotas comerciais antigas, né, que são as antigas rotas da seda. Nós temos ali algumas rotas pelo Oceano Índico, saindo da África para a Índia. Então, nós temos rotas terrestres e rotas também marítimas. E aí, é claro, entre Europa, Ásia e África, já há um intenso comércio ali, que vai se intensificar na Baixa Idade Média com o crescimento da burguesia, inclusive aí com os produtos que vão vir, né, dos lugares colonizados. Então, essa questão da monetização, professora Luíse, muito ouro da América foi para a Europa para poder ser cunhada aí as moedas de ouro para esse novo formato econômico que já está entrando no capitalismo. Exatamente, muito bem pontuado aí, professor Carlos. Vamos dar continuidade. Agora, para reforçar uma coisinha que eu falei lá no quadro sinóptico, quem quiser tirar print dessa tela é interessante para ter como registro, dá uma olhadinha aí. Então, vamos reforçar com vocês o surgimento dos burgos, o processo, né? Então, num determinado momento na Baixa Idade Média, século IX, século X, com o aumento populacional,
houve a necessidade de promover inovações técnicas na agricultura, porque, afinal de contas, a quantidade de pessoas dentro de um feudo começou a crescer bastante, mas o feudo em si, ou seja, a quantidade de terras cultiváveis, não cresceu na mesma proporção. O feudo continuou do mesmo tamanho, o solo cada vez mais se esgotando, e aí houve a necessidade de inovações técnicas para melhorar a qualidade de vida da população, né, que vai agora trabalhar menos horas por dia e com o sistema trienal, que é um sistema de otimização da terra, do solo fértil, né, passou a ter acesso também a maior variedade de alimentos. Então, com uma alimentação balanceada, a saúde melhora, a expectativa de vida aumenta e com a diminuição das guerras, que também eram frequentes na alta Idade Média, mas tem um declínio na baixa, né, Idade Média, as pessoas começaram a viver mais tempo, houve uma queda na mortalidade. Ou seja, aquilo que no início, né, as inovações técnicas, a charrua, né, que é o arado puxado a bois, as ferramentas feitas de metal e não de madeira, sistema trienal, tudo isso que veio para dar uma contida na questão do aumento populacional, ou seja, para dar conta de produzir alimentos para mais gente, acabou gerando mais gente, né, pessoas vivendo mais e aumentando aí a sua expectativa de vida, aumentando o número de filhos, ou seja, a população começou a crescer. E aí não tem mais como otimizar, não tem mais como melhorar esse sistema, né, de garantir alimento para toda essa população que cada vez mais cresce. Daí veio o processo da especialização do trabalho que eu estava falando para vocês agora há pouquinho. Vamos terminar a nossa tela lá, né? Então, nós temos a produção de excedentes, agora muitos agricultores, eles não vão mais produzir apenas o necessário para a sobrevivência, né? A agricultura de subsistência. Ele vai produzir um excedente, porque esse excedente, esse a mais que ele vai produzir, ele vai utilizar como moeda de troca para outros itens que ele precisa, ferramentas, tecidos, entre outros, né? Com isso, vai ter a especialização do trabalho que eu falei para vocês. Então, num determinado momento, vai virar o modus operandi ali das pessoas a questão de eu ser só um tecelão, ou eu ser só um carpinteiro, ou só um ferreiro, ou só agricultor. Então, não precisa todo mundo trabalhar na terra mais. Dá para ter essa especialização e a base de trocas nós vamos adquirindo tudo que a gente precisa. E essa troca nada mais é do que o comércio, né? Então, inclusive muitos servos, eles passaram a se dedicar apenas, né, ao comércio. Então eu vou ter lá uma tenda, uma barraca onde eu tenho vários itens, né, eu tenho alimentos, eu tenho ferramentas, eu tenho roupas, e as pessoas vêm com seus artigos e já trocam aqui comigo diretamente. E aí com o tempo, como o professor Carlos pontuou brilhantemente agora há pouco, as moedas começaram a ser utilizadas também. Então, esse é o processo de fortalecimento dos comércios a partir dos burgos, tá? Então, um processo de revigoramento do comércio dentro da Europa Ocidental aí. E aí fica uma imagem para vocês do que seria um burgo, né? Essa construção, essa estrutura que vai partir do próprio território do feudo, como vocês podem ver, né? O castelo medieval mais ao alto, né? Sempre o castelo era construído, se fosse possível, nas áreas mais altas aí do terreno, e as vilas, né, dos servos, que posteriormente viraram os burgos, né, uma região mais urbanizada, as casinhas aí no entorno, né, no pé do castelo, no pé do morro onde o castelo está, né? Então nós temos várias cidades europeias, maravilhosas inclusive, que são aí um documento histórico desse momento de transição aí da Baixa Idade Média para a modernidade, porque a estrutura dos burgos ainda é bastante perceptível, né? Aquelas casinhas de pedra em torno de um castelo maior, ruínas estreitas, às vezes divididas por muros, né? Existe uma rua, um muro, uma outra rua, um outro muro, vira uma espécie de labirinto, né, professor? Sim, e eram cidadezinhas bem estreitinhas mesmo, né? Geralmente feitos com ruas de paralelepípedo. E claro, quando nós olhamos para essa cidade, para os burgos, tem um detalhe muito interessante aí, a ausência do saneamento nessas cidades. Então, quem estuda o período medieval vai ver esse crescimento urbano, mas também a ausência de alguns recursos importantes, entre eles o saneamento,
que faltava nessas cidades. Exatamente, não vou nem me estender muito, que a gente vai falar disso para uma atividade no final da aula, mas gravem isso que o professor Carlos falou, que é um ponto interessante para a gente tocar aqui na nossa aula de hoje, certo? Então, o burgo se estabelece, se expande, né, progride dentro do território que pertencia a um senhor feudal. Como é que houve a libertação, né, a emancipação desses burgos? Dá uma olhadinha. Então, durante a Idade Média, as cidades medievais eram governadas por nobres ou membros do clero, como eu pontuei com vocês. Com o desenvolvimento das atividades comerciais, os burgueses passaram a lutar contra impostos abusivos, né, esses impostos que os nobres cobravam, outras arbitrariedades, como, por exemplo, construir obrigatoriamente uma ponte nessa região. Vocês, burgueses, vão ter que construir. Era um jeito do senhor feudal continuar exercendo poder, continuar exercendo autoridade sobre essa nova população agora de burgueses. Mas os burgueses resistiam a isso, né? Então, muitas rebeliões ocorreram e alguns fizeram um movimento, né, para conquistar a autonomia administrativa através das chamadas cartas de franquia. A carta de franquia era um documento geralmente emitido pelo rei. Vamos lembrar que o rei sempre existiu nesse momento aí do feudalismo, ele só não tinha um papel central na administração e organização política, né? O poder era fragmentado nas mãos dos senhores feudais, mas os reis continuaram existindo. E era para esses reis que a burguesia ia apelar, né? Nos venda essa carta de franquia, a gente compra, né? Porque afinal o feudo é uma doação do rei para o senhor feudal, e aí agora você entrega por meio dessa carta para nós burgueses o direito de administrar a cidade. Então muitos burgueses, através de um consórcio, né, juntavam recursos, compravam essa carta de franquia e depois apresentavam lá ao senhor feudal, perdeu, agora esse território é nosso, e eles conquistavam o direito de administrar as cidades. E assim elas foram se emancipando, certo? Vamos retomar um pouquinho a questão das feiras, agora com uma imagem para a gente analisar? Então, olha só essa imagem aí para vocês terem a visualização do que eram essas feiras medievais, né? Olha só a loucura que eram, as casinhas muito simples, algumas de pedra, outras até de madeira, a coisa se organizando ali de uma forma muito orgânica, vamos dizer, né? Não tem muita estrutura, as pessoas vão colocando ali as suas tendas, os seus produtos, e no meio aí, em alguns detalhes, principalmente no primeiro plano da imagem, a gente consegue ver a figura dos banqueiros, né? Dos cambistas, que colocavam moedas de diferentes regiões, de outros feudos, de outros burgos, né, de outras regiões da Europa, colocavam ali em cima de um banquinho para que as pessoas pudessem trocar. Porque se fosse um comprador que viesse de uma outra região, o dinheiro dele não valeria naquela feira. Então ele ia ali, trocava o dinheiro. Geralmente rolavam juros ali, eu troco 3 moedas da minha por 2 da moeda local, e assim o cambista ganhava dinheiro. E como ele colocava essas moedas em cima de banquinhos de madeira, o banquinho de sentar mesmo, tá? Aí é daí que vem o nome banco, né? O banco é o lugar onde a gente guarda dinheiro, né? Então, porque quem já se perguntou por que banco se chama banco, vem daí, dessa história aí dos cambistas que, né, o estabelecimento comercial deles era um simples banquinho de madeira, né, onde eles faziam a troca das moedas ali, certo? Olha lá, vamos pegar o gancho do professor Carlos, os problemas das cidades medievais, dos primeiros burgos aí. Vamos dar uma olhadinha. Então, como o professor Carlos pontuou agora há pouco, estas cidades, né, como elas começaram a ocorrer de uma forma orgânica, né, desordenada, elas foram nascendo já com problemas, né? Então, problemas básicos. Ruas tortas e sujas, né? Muitas ali se estabelecendo num pé de um morro, até a rua torta, não tinha saneamento básico. Não tendo saneamento básico, você dá margem para o surgimento de pragas urbanas como os ratos. A água é poluída devido à falta de saneamento, então os dejetos, os detritos eram depositados diretamente nas águas dos rios, e eram essas mesmas águas que as pessoas utilizavam para o dia a dia delas, né? Insegurança, né? Muitos saqueadores assaltavam as feiras, assaltavam as cidades, por isso que muitas delas tinham muros entre as ruas, formando espécies de túneis ali, tornando tudo muito apertadinho. E incêndios, pelo fato das casas serem de madeira ou de palha,
e a iluminação ser por vela ou por tochas, e ao contrário ali do Império Romano, que tinha corpo de bombeiros, aqui no mundo medieval não tem, tá? Então, nessa transição aí, não temos corpo de bombeiros. Então, a cidade pega fogo, as pessoas se lidam com o incêndio do jeito que dá, do jeito que pode. Então, você já imagina os problemas seríssimos aí que surgiam a partir dessa falta de estrutura das cidades, né, professor? Noção do tempo também era algo problemático, professora Luísa, porque não havia esses relógios, né, como nós conhecemos hoje. Então, muitas vezes, o homem medieval, ele conseguia saber o período do dia pelo nascer do sol, ou ao meio-dia, horário de você almoçar, né? A barriga pede, né, o alimento, ou à noite, no pôr do sol já. Então, até a questão do tempo era um pouco problemática nesse período aí da Baixa Idade Média. Inclusive, era por isso que a usura era considerada pecado, né? Porque o tempo que você levaria para pagar o empréstimo que você fez, a igreja fala assim, mas espera aí, o tempo é de Deus, você está vendendo tempo? Isso é pecado, né? Então, as pessoas se regiam muito pelo tempo da igreja, né? Do sino da igreja que ficava na cidade. Isso só veio se resolver ou ser substituído depois, até com a Revolução Industrial, que aí é o tempo da fábrica, né? Que vai predominar. Isso, o sinal da fábrica, né? Exatamente. Então, gente, vocês já imaginam aí com todos esses problemas que as cidades medievais enfrentavam, teve uma consequência bastante séria que vocês com certeza já ouviram falar, que é a peste negra ou a grande peste da Europa. Dá uma olhadinha. Então, também conhecida como a grande peste, a pandemia ceifou a vida de cerca de 50 milhões de pessoas somente na Europa, entre os anos de 1347 e 1350. Entre outras causas estão a fome, a falta de higiene nas cidades, o bacilo causador da doença era transmitido aos humanos pelas pulgas dos ratos, que ali já estavam no status de praga urbana. Então, vocês já vejam aí as consequências seríssimas dessa falta de saneamento, gerando uma grande pandemia aí que foi bastante grave, né? E a gente falando de pandemias lá no século XIV, não tem como a gente deixar de lembrar do que a gente está passando nesse momento, né? Que é a questão da pandemia de coronavírus. E muito dos índices de contaminação passa um pouquinho pela organização das cidades. Então, a gente vai propor uma reflexão para vocês agora, a partir daí. Dá uma olhadinha na tela. A pandemia de peste bubônica foi causada, entre outros fatores, pela falta de saneamento básico das cidades medievais e por maus hábitos de higiene da população em geral. Hoje, considerando a pandemia do novo coronavírus, você, estudante, consegue apontar problemas estruturais, legais, ou seja, problemas de legislação mesmo, culturais, de hábitos ou de saneamento que favorecem a disseminação do vírus entre os habitantes da sua cidade hoje? Se sim, quais? Por uma questão de tempo, eu vou dar apenas 2 minutos para vocês. Já já a gente volta. Voltamos para a interação, muitas respostas aqui no chat, professora Luísa. Por uma questão de tempo, vamos pegar só uma resposta da professor Dair. O Dair, ele diz, problemas como saneamento básico, falta de higiene, aglomerações, problemas em transporte público, ou seja,
existe uma série de problemas que nós podemos estar falando aí no contexto dessa pandemia. É bem pontuado. Eu acredito que o problema que eu aponto na nossa cidade aqui é a falta de fiscalização quanto a aglomerações. Esse é um problema bastante sério que, infelizmente, favorece aí a disseminação do novo coronavírus. Bom, como atividade complementar, dá um print aí na tela que vai aparecer para vocês, que é uma proposta de pesquisa sobre esses patrimônios históricos, né? Até fazendo um link com a nossa aula anterior, que dizem respeito a este período da história, a transição da Baixa Idade Média para a modernidade. Na pesquisa vocês vão achar diversos burgos antigos, que são cidades que nos proporcionam uma viagem no tempo de volta à Idade Média. Vocês vão achar várias delas na internet. Escolham uma, aprofundem a sua pesquisa, observando esses tópicos que eu coloquei para vocês, e vocês podem transformar o resultado da pesquisa num panfleto de viagem. Olha que interessante. Então fica aí a proposta para vocês. Se vocês quiserem compartilhar o resultado do trabalho de vocês, #HistóriaCMSP. Professor Carlos, muito obrigada pela participação na nossa aula de hoje. Muito legal. Nós, professores, aprendemos bastante também, né, ao montar essas aulas, muitas participações, avaliar a aula no final e nós já vamos nos despedir. Fique firme, até a próxima aula.